Hello, quinto ano, tudo bem com vocês, turma? Vamos para a nossa atividade de inglês da semana. Essa semana nós vamos trabalhar com um novo verbo. Nós vamos trabalhar com o verbo to speak, que é o verbo falar. Então, para trabalhar com esse novo verbo, eu coloquei aqui para vocês o nome de algumas línguas, né? De alguns idiomas que a gente tem, que a gente vai usar então na nossa atividade. Então, embora sejam bem parecidos com o nome de algumas disciplinas, né? Mas aqui eles estão como nome de idiomas. Então, vamos lá. Nós temos o português, Chinese, chinês, Japanese, japonês, English, inglês, French, francês, Spanish, espanhol. Então, é com esse vocabulário que vamos trabalhar com esse verbo aqui, speak. E nós estamos trabalhando o pronome I e o pronome you. E nesse contexto aqui, nós vamos ver essa palavrinha também, and, que é o e. Esse and, né, que para nós é o e, ele é uma palavrinha que adiciona, que junta duas orações, duas frases. Então, I speak Chinese é uma frase, you speak French é outra frase. Juntando as duas, eu usei essa palavrinha aqui, tá bom? And. Então, no exemplo aqui, I speak, eu falo. O que eu falo? Chinese, eu falo chinês. And, you speak French. Você fala francês. Então, um novo verbo para a gente estudar e uma nova palavrinha para a gente aprender aí. And. Então, a atividade de vocês vão passar as frases para o inglês. Estão em português, passo para o inglês. Vocês já fizeram atividades assim, vocês então sabem como é. Então, nós estamos trabalhando com o pronome eu. Pronome eu em inglês é I, né? Lembrando, I, e. Falo é o verbo que nós estamos estudando, então coloca o verbo aqui. E espanhol, o idioma que eu falo. Coloque aqui o nome do idioma em inglês, tá bom? Não vamos esquecer. Depois estamos trabalhando também com o pronome você, you. You, você fala japonês. Então, you, né, aqui, né, you. E o fala japonês. Aqui nessa próxima, nós vamos trabalhar com a palavrinha e. Lembra que nós vimos lá atrás? And, né? Então, eu falo inglês, tenho duas orações. Você fala francês. Essas duas orações foram juntadas, foram unidas com essa palavrinha aqui, e, que em inglês é and. Depois, na letra D, eu falo português com minha mãe. Lembrem, aprendemos na lição anterior, né? O com e o minha. Lembra do minha, palavra que indica posse? Então, é essa o que vocês vão completar aqui. E na E é o pronome você, o pronome you. Você fala chinês, ó, o com de novo aqui, ó, que nós já aprendemos. E o seu é o pronome possessivo, né, que indica posse, do pronome pessoal, você, tá bom? Então, é conteúdo que nós já estudamos, a gente vai sempre fazendo novamente para a gente reforçando a aprendizagem. Na 2, vocês vão colocar as frases em ordem. Lembrando, primeiro vem a pessoa, o pronome. Depois, normalmente, vem o verbo e depois o restante da frase, certo? Então, dentro aqui, ó, Chinese. Chinese, o que é? É o nome do idioma. You, o que é o you? You é o pronome, a pessoa. E speak é o verbo. A gente precisa olhar na palavra e distinguir a classe gramatical de cada uma para vocês conseguirem construir, tá bom?
Então, são bem parecidos em português. Então, you é a pessoa. Então, você começa aqui com you, né? Depois da pessoa vem o verbo e o resto da frase. Então, tem umas que estão, eu já coloquei um pouquinho mais de palavras, mas vocês conhecem a estrutura. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem voltar lá nos exemplos, nas aulas anteriores, que vocês vão compreender. Ah, mas mesmo assim eu não entendi. Então, pode me chamar que eu explico novamente, tá bom? E também, turma, nós temos a atividade extra. A atividade extra é da seguinte forma. A atividade extra vai ser assim. Eu vou colocar para vocês no Forms e vou colocar também para quem não quer fazer no Forms, faça na folha e entrega na escola. Se você fizer no Forms, você não precisa entregar na escola, porque a atividade já vem para mim. Da mesma maneira como vocês fizeram a avaliação, é essa atividade aí, certo? Então, na nossa atividade extra, eu pus aqui de forma separada, diferente do jeito que nós estávamos fazendo, para que depois vocês possam fazer no Forms também. Como vai ser? Quem vai fazer na folha e entregar na escola, vai fazer desse jeito aqui, ó. Uma folha separada coloca seu nome, número, e eu esqueci de pôr aqui, vocês têm que pôr que quinto ano vocês são. Depois, vocês vão escrever atividade de inglês e fazer as duas atividades propostas. Prestem bem atenção e leiam com cuidado. Eu coloquei os verbos, a tradução dos verbos, eu coloquei as frases, a tradução das frases, para que vocês consigam resolver sozinhos, tá bom? Para que vocês sejam capazes de fazer, certo? Mesmo assim, você tem dúvida? Não tem problema, pode chamar que eu ajudo. E outra atividade, nós vamos escrever um pouquinho. É bem pouquinho, mas nós vamos começar a escrever em inglês, tá bom? Então, você vai escrever a sua rotina conforme no exemplo. Então, aqui, ó, in the morning, de manhã. Então, vocês colocam lá, ó, in the morning. Não precisa colocar a tradução, só coloquei para ajudar vocês. In the morning, I drink coffee and I eat bread for breakfast. I study English and I speak with my mother. Então, aqui temos os verbos, né, que nós já estudamos, drink, eat, study e speak. Temos aqui substantivos que também já estudamos, coffee, bread, English, mother. E também temos expressões, for breakfast, né? E também, ó, o and aqui de novo, o if, o pronome my. Então, vamos aprender a construir pequenos textos em inglês, tá bom? Então, o que eu quis dizer aqui, ó? Eu bebo café e como pão no café da manhã. Eu estudo inglês e falo com minha mãe. Então, in the morning, isso acontece in the morning, ok? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão copiar igualzinho daqui? Não, vocês vão mudar, por exemplo. É só coffee que a gente pode beber no café da manhã? Não. Então, I drink juice or milk. And I eat, em vez de bread, pode ser toast, cheese, and cake, cookies for breakfast. Ah, eu quero for breakfast, porque é in the morning, né? I study. Ah, eu estudo outra coisa de manhã. Não tem importância, pode mudar aqui, ó, tá? Ah, eu não estudo de manhã, eu jogo. Posso pôr I play? Pode pôr I play. And I speak with my mother. Ah, eu estudo inglês e eu jogo bola. Tudo bem, pode mudar. Desde que vocês construam esse pequeno parágrafo em inglês para a gente treinar o que nós estamos aprendendo, tá bom? Então, boa atividade a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. E até a próxima aula. Bye, bye.